Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, hein, vamos trocar uma ideia hoje sobre o Casemiro. Também deu o que falar nas saídas de Michel Araújo e Rodrigo Nestor. Quero contar a situação que envolveu aí o William José, o nome dele ventilado no time do São Paulo pela torcida. Tem coisa muito bacana, muitas informações nesse vídeo aqui, tá? Separei, por exemplo, Natanael, que dois clubes aparecem agora querendo o cara também. Aquele lateral direito do Curitiba que o São Paulo fez proposta. Então o nosso tricolor está completo, repleto aí de notícias e informações. Olha só, deixa um like aí então, farei todo o resto por aqui, tá? Você só chega nesse likeinho aí, beleza? Vamos junto? Então vamos lá, olha só. Deixa eu começar o caso aqui já falando sobre essa questão do Michel Araújo e do Rodrigo Nestor, porque nós vendemos os caras lá para o Bahia e tal, e o Grupo City, e tem muita coisa envolvendo, inclusive envolve o William José. Então chega aí. O Michel Araújo ele saiu do São Paulo e algumas matérias colocam ali uma divisão de opiniões dos torcedores são paulinos pela saída do Michel Araújo. E aqui eu fico pensando se isso vale a pena. Eu pensei muito. Vale a pena trazer o debate aqui? E eu acho que vale. Porque se tem gente aí que gosta do Michel Araújo, acha que ele veio pro São Paulo e que ele foi versátil, que ele, quando foi acionado para lateral esquerda, jogou razoavelmente, quando foi meia, jogou razoavelmente, que o Rogério Ceni seria um cara ali que inteligente no futebol e que pediu o Michel Araújo, que o Michel Araújo agora pedido no Bahia, ele pode dar certo lá, coisa que ele não conseguiu fazer aqui porque a qualidade ele tem e aqui ele não encontrou um ambiente tão favorável. Tudo isso acho que é válido, né? Acho que quem tem essa opinião, tem essa postura de torcedor, eu acho que é válido. Toda postura que é aceita, né, na normalidade. Agora, vamos pensar aí na prática mesmo. A prática é o Michel Araújo sempre acionado, um cara que teve inúmeras chances no time de São Paulo, mas muitas mesmo. E aí ele, quando entrava para jogar, ele tinha pouquíssimos minutos de bom futebol. Alguns dias ele entrava e nem tocava na bola. Em outras oportunidades, ele entrava e conseguia fazer aqueles 5 minutos de ótimo futebol. Ele me lembrava um pouco, não na posição, mas ele me lembrava o Marlos. Lembra do Marlos, que acabou acho que no... Acho que foi o Atlético Paranaense que o Marlos terminou, cabelo branco, ele jogou muitos anos na Ucrânia e tal. Ele, aqui no São Paulo, quando ele veio, eu me lembro, o Marlos pegou o Cruzeiro, ele parecia o Messi jogando pelo São Paulo. Era um cara que você falava, nossa, contratamos o Messi. Dava 5, 10 minutos, o futebol dele acabava. E aí o São Paulo não tinha o Marlos, ele tinha um craque que ficava na esperança. E eu acho que o Michel Araújo, ele passa muito por isso. Ele faz uma jogada contra o Flamengo, daquela Copa do Brasil, que ele sai costurando, ele parece Clodoaldo, em 1970. Aí poucos vão lembrar, né? Mas você que lembra, que viu, e que viu, da minha idade, eu não vi o Clodoaldo jogar. Mas eu vi muitos, aqueles jogos da seleção de 70, na Copa, eu vi todos e exaustivamente, tá? Eu vi 15 vezes cada jogo. E o Clodoaldo, ele faz uma jogada no meio campo ali, que ele dribla 5 caras, ele passeia. E o Michel Araújo faz isso contra o Flamengo. E aí você fala, poxa, mas depois não pode contar com o cara? Não, nunca pôde mais contar com ele. Então eu penso que o São Paulo acertou legal nessa venda dele e ainda rendeu o investimento feito inicialmente. Não recuperamos os salários pagos, né? Mas tudo bem, pelo menos é um salário pago para um jogador que esteve no São Paulo disponível. É menos mal que o Jusilei, né? Que você paga o salário e não tem o cara disponível. Tem muitos casos aí que você paga igual a Orejuela e nunca tem o cara. O Michel Araújo você tinha, bem ou mal tinha. E o outro caso que deu o que falar foi o Rodrigo Nestor. O Nestor, ele quando ele sai, ele tem esse empréstimo pro Bahia com opção de compra. O Bahia, se não demitir o Rogério, se não tiver alguma coisa muito diferente lá, tipo assim, o Rogério Ceni caiu lá no Bahia, demitiram o Rogério. O Nestor vira banco com o novo técnico, igual virou com o Zubeldia, acho que o Bahia devolve. Agora, se o Rogério Ceni for mantido como técnico lá, eu tenho certeza que eles vão comprar o Rodrigo Nestor. E as metas do Nestor são muito baixas. Acho que mesmo que o Bahia não queira comprar, ele vai meio que ser obrigado a comprar pela questão contratual. Então, Nestor foi embora. E aí, quando ele vai embora, também gera essa questão na torcida. Nossa, o Nestor tinha que ter ficado. Não, o Nestor tinha que ter ido embora, já deu o que tinha que dar. É um jogador que não evolui fisicamente, outros diziam. Mas ele foi herói da Copa do Brasil. Eis que o Nestor faz um vídeo aí
numa entrevista saindo do São Paulo, e o cara ele chora assim copiosamente, ele chora com ênfase no soluço, nas lágrimas. Cara, isso é muito comovente, pra ser sincero, sabe? Porque o futebol ele não pode ultrapassar algumas linhas, né? Você tem a linha da brincadeira, do jogo, do esporte e tal, e aí você dá a sua opinião. Quando vem pra essa linha desse choro, cara, isso aí pra mim, sei lá, mexe muito comigo e ultrapassa o limite, sabe? Então, só o que eu quero pra você, Nestor. Brilhe, cara. Seja o próximo Everton Ribeiro do futebol brasileiro. Ganhe 2, 3 brasileiros, Copa do Brasil, Libertadores. Ganhe tudo. É o que eu desejo pra você de verdade mesmo. Mas eu acho que o Nestor no São Paulo hoje ele não seria tão importante assim. Não que é um cara descartável, mas ele merece ser titular em algum outro time e não aqui no São Paulo, que acho que aqui desgastou um pouco. Nem por culpa dele, mas desgastou um pouco a relação em alguns momentos. E agora tem Oscar, tem Lucas, tem um monte de cara que o Nestor ele vai ficar um pouco pra trás. E o São Paulo conta hoje com duas questões de volante ali. Primeiro, a volta do Pablo Maia tem dado muito o que falar no time do São Paulo. Porque o Pablo Maia, já considerado também pelo Zubeldia, é um dos grandes reforços que o técnico do São Paulo terá. Porque o Pablo Maia ele não jogou com o Zubeldia, né? O Zubeldia nem sabe quem é o Pablo Maia. Ele se encantou com o Alisson ali em poucos jogos e também teve o Alisson machucado. Então o Zubeldia, que cansou de fazer elogios públicos ao Alisson, fala, isso aqui é o tipo de cara que tem que ter por isso, por aquilo. O Pablo Maia, que pra mim é até melhor que o Alisson, o Zubeldia nem nunca viu jogar. Só que assim, quando ele chegou no São Paulo, Muricy, os caras já alertaram pra ele quem era. E agora o São Paulo ele conta com o Pablo Maia e ele pode ser um jogador pra ficar no São Paulo e não ser vendido mais. É claro que deve aparecer proposta, o São Paulo deve vender. Mas se o São Paulo quiser segurar, vender os outros caras que não deram certo ainda, como William Gomes, Henrique Carmo, Rian Francisco, Matheus Alves, vai vendendo a equipe de base e aí você consegue segurar o Pablo Maia e tentar fazer com ele uma carreira igual, sei lá, Gattuso teve no Milan, sabe? Rogério Ceni teve no São Paulo. Isso existe. Isso é possível. Você coloca o cara, Puyol teve no Barcelona. Você coloca o cara desse aí, o Pablo Maia ele pode ser o nosso Puyol. O que o Puyol foi no Barça, ele pode ser aqui no São Paulo. Eu faria. Abre mão, é claro que ele deve querer ir para Europa, sonho e tal, isso tudo existe. Mas se o São Paulo fizer um projeto de carreira com esse moleque, o São Paulo não precisa comprar volante mais para os próximos 15 anos, cara. É, sem exagero, 15, não sei se ele tem 25, daria 40, um pouco menos. Mas até os 35 anos dele, o São Paulo não tem que se preocupar mais com o volante, se segurar esse moleque. Eu seguraria, tentaria valorizá-lo, como o São Paulo fez um dia com o Rogério Ceni, como tem feito agora com o Lucas Moura. Eu daria uma valorização e seguraria Pablo Maia, porque não consigo enxergar. Olha o mundo inteiro, não consigo enxergar jogadores melhores que ele. Ele teve altos e baixos, mas era também um moleque de fralda jogando no campo. Lembra? Rogério Ceni lançou ele profissional e ele tinha que marcar Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson. Gustavo Scarpa, Zé Rafael e Veiga. Era muito pra ele. Depois que ele se ambientou e o Dorival chegou, acabou. Melhor volante do Brasil de maneira disparada, assim, tranquilaço. Gente, por falar em volante, deixa eu falar do Casemiro aqui agora. O Casemiro, ele tá pra sair do Manchester United. E o Manchester ele colocou dois caras no mercado. Dois caras que interessam muito pra gente. Um deles é o Casemiro. O outro é o Antony. O Casemiro, ele tem ainda, depois dele ganhar muito no Real Madrid, ele fez um nome maior do que o do Antony no futebol europeu, né? Ele já é mais velho e tal, mas ele também tem, ele tem a carteirada, né? Ele tem a moral lá na Europa. E aí, os times árabes estão assim babando para levar o Casemiro. Pode também calhar dele ir para os Estados Unidos, jogar bola lá, Messi, Suárez, até pode. Mas o mundo árabe deve levar o Casemiro para lá e pagar essa fortuna que os caras pagam para Cristiano Ronaldo, para Benzema. Eles levaram alguns caras daquele Real Madrid que ganhou muito com o Cristiano Ronaldo e Benzema. E o Casemiro deve puxar essa fila e ir embora também. E ele deve render para o São Paulo na casa de uns 5 milhões de reais. Quando você pensa assim, ó, Juba, mas é pouco. 5 milhões no formato do futebol agora é pouco. Não é pouco, porque nós estamos ganhando dinheiro com o Casemiro sempre, né? Ele sai
Ele vai pro Real Madrid e o São Paulo ganha. Ele sai do Real Madrid pro Manchester e o São Paulo ganha. Aí agora ele vai embora pro mundo árabe e o São Paulo ganha. Então esse nada que nós já temos, qualquer 5 milhões passa a ser uma baita grana. Eu vejo com ótimos olhos. Você me fala assim, Juba, você queria o Casemiro no São Paulo hoje? Sim, claro. Mas eu vejo que o São Paulo não pode gastar dinheiro com volante mais. Nós não lembramos aqui do Bobadilha, do Luiz Gustavo, do Lisieiro, caras que acabaram de renovar, né? Ou ser contratados. Fora o Alisson e o Thiago Mendes que pode vir. Então eu daria mesmo essa moral ao Pablo Maia. Antony eu já traria. O Antony eu traria com certeza. Mas o vídeo aqui não é pro Antony, eu quero falar de centroavante e reserva. Porque o meu dia, no passado, no São Paulo, mesmo tendo o Caleri e também o André Silva, ele pediu ali um centroavante nas entrelinhas para a diretoria do São Paulo. E quando ele pede, começa a surgir o nome do Brenner, começa a pipocar o nome do Brenner. E também surge esse nome do William José. O William José agora ele pode fechar com o Bahia. Tem tudo a ver o Bahia levá-lo lá, Rogério Ceni trabalhou com o cara e tal. E aí ele iria pro Bahia. O São Paulo também sondou a situação já do William José lá atrás. E aí o São Paulo agora olha pro William José como um jogador caro e não tanto assim interessante. Eu fiz um vídeo de ontem falando do William José e dividiu opiniões. Muita gente falou, eu adoraria ver o William José no São Paulo. E outros disseram, pelo amor de Deus, não venha com esse cara pra cá. A minha posição é muito simples. Se tiver que investir no centroavante realmente, você troca o técnico. Porque como é que pode ter o Caleri e o André Silva, que são bem diferentes, ambos de qualidade, um time que quer economizar, não tem problema com a camisa 9, e aí você vai buscar centroavante, aí você olha pro Brenner. Adoro o Brenner. Gosto mais do Brenner do que do William José. O Brenner não vai ganhar menos de 1 milhão por mês, cara. E o William José também não. Então é o tipo de situação que eu não me conformo. Você perde o Montiel, que ia ganhar menos que isso se bobear, e aí você vai buscar o William José para jogar o dinheiro fora. É esse tipo de coisa que o São Paulo tem que parar de fazer. Imediatamente. E olha só, não tem nada sobre o William José para o São Paulo contratar. O São Paulo considera que ainda faltam jogadores, lateral direito, meia reserva pro Oscar. Esse tipo de situação pode. E tá surgindo agora um boato de goleiro. Também não é o vídeo para falar de goleiro. Eu falei ontem do Carlos Miguel, ex-Corinthians, que joga no Nottingham Forest. Coisa muito real, tá? Não tem proposta, mas é uma coisa muito real por ele ser jogador do Evangelos Marinax, que é um cara que está fechando com o São Paulo. Mas, quero falar do Natanael. Lateral direito do Coxa. São Paulo fez proposta e ficou tudo lindo pro São Paulo trazer o Natanael. O Coxa tinha pedido ali um jogador, o São Paulo ofereceu o Luan, o Coxa gostou mais ou menos do Luan e o Luan falou, não quero ir pro Curitiba. Não quero, não vou e tal. E o São Paulo ficou sem mandar o Luan, mas podendo mandar aquela grana pro Natanael. E comprando mesmo o cara. Aí, eis que Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, que agora contratou o Cuca, e também o Inter de Porto Alegre, o Internacional, lá do Roger Machado, que jogou muito bem depois que o Roger chegou, eles também têm interesse no futebol do Natanael. Então apareceu concorrência pesada. O Inter, ele é um time que contrata algumas vezes menos que o São Paulo, né? Ele gasta menos. Então quando ele vai gastar, ele gasta com mais assertividade. É um time também que fatura menos, mas é um time de respeito. Já o Galo ele mandou um monte de cara embora. E aí ele está agora se reformulando. E o Cuca, que chegou, não chegou o Zezinho da esquina, chegou o Cuca. Então quando chega um cara igual o Cuca, gabaritado como ele é, ele vai poder pedir jogadores e o Atlético vai fazer a forcinha para levá-lo. É aí que periga o Natanael ir embora para o Atlético Mineiro e não fechar com o São Paulo. E aí é problemático, porque o São Paulo tem do Moreira e Igor Vinícius, nós não sabemos ainda o que tem para a lateral direita. Um deles não se machuca muito, que é o Igor, apesar de ficar quase um ano machucado. O outro, que é melhor de bola, que é o Moreira, se machuca muito. Temos sim um problema e essa lateral tem que ser resolvida. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse like aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!